Isso é impossível. O diretor do site SCP normalmente não era um homem calmo ou alegre, mas o pesquisador raramente o via tão irritado quanto ele estava agora. Seu rosto avermelhou ao examinar os documentos na mesa, questionando como meses de pesquisa valiosa sobre o assunto repentinamente se esvaziaram. Os dados estavam totalmente perdidos. O pesquisador engoliu nervosamente, esperando que um rebaixamento não estivesse em seu futuro, e assentiu. Como isso aconteceu? Um pesquisador experiente deveria seguir todas as precauções necessárias. Será que o ser que eles estavam estudando de alguma forma poderia ter apagado todos esses documentos sozinho? Isso é justamente o que o pesquisador vinha tentando descobrir por meses, com horas e horas gastas tentando aprender a extensão das suas habilidades. Onde eles estão? Perguntou o diretor do site. Eu quero tudo o que você tem. O pesquisador deixou uma impressão da sua pesquisa sobre as habilidades do sujeito misterioso na mesa do diretor. Cada linha relevante dizia: dados perdidos. O diretor soltou um suspiro profundo. Ele queria ouvir tudo o que o pesquisador sabia. Bem, tudo o que ele conseguia se lembrar, pelo menos desde o início. O pesquisador se sentou e começou a transmitir tudo o que podia sobre o SCP-343, que alguns dos outros pesquisadores começaram a se referir pelo apelido Deus. O SCP-343 foi inicialmente avistado em Praga, como um homem mais velho vagando sem pretensões pelas ruas. Ele parecia completamente normal para todos que passavam por ele. Até que decidiu que estava cansado de ficar no chão. Um agente SCP estacionado na área notou o velho desaparecer das ruas, como se estivesse piscando fora da existência, apenas para aparecer em um telhado próximo. As equipes locais da fundação foram mobilizadas e logo rastrearam o que parecia ser um espécime muito poderoso. Mas o SCP-343 não parecia preocupado. Ele reagiu calmamente quando detido pela fundação e foi com eles de bom grado. Ele foi detido em uma cela de detenção padrão para interrogatório e exame, mas parecia completamente à vontade com seu confinamento repentino. Logo ficaria claro que este velho comum era tudo menos comum. Os doutores Beck e Nidlovo foram chamados para consultar sobre a classificação do SCP, e foi quando as primeiras anomalias começaram. Suas avaliações coincidiram inicialmente, mas quando chegou a hora de descrevê-lo fisicamente, as coisas tomaram um rumo estranho. Homem mais velho, aparentemente comum e sem características físicas incomuns. O Dr. Nidlovo, de aparência caucasiana, estava confuso com o relatório do Dr. Beck. Este homem era claramente negro. Os dois médicos discutiram, incapazes de conciliar suas percepções divergentes. Eles decidiram trazer uma terceira visão imparcial para resolver isso. Seu colega pesquisador, a Doutora Van. Ela não demorou muito para voltar com sua avaliação. Homem mais velho, aparentemente comum e sem características físicas incomuns, de aparência asiática, possivelmente chinesa. Seja lá o que SCP-343 era, ele parecia ser percebido por cada membro da equipe como próximo em aparência à sua própria raça. Mas isso foi apenas o começo das anomalias em torno do velho homem na cela de detenção. O Dr. Beck começou a fazer visitas regulares ao homem misterioso, e em sua primeira entrevista, ele perguntou ao velho quem ele era e como adquiriu suas habilidades. O velho homem deu uma resposta simples: eu criei o universo. O Dr. Beck reprimiu uma risada e decidiu indulgir a ilusão do velho homem. Era uma afirmação fascinante, mas ele poderia provar isso? Sem dizer mais uma palavra, o SCP-343 se levantou de sua cadeira, riu, virou-se e caminhou através da parede sólida na cela de detenção e desapareceu. O Dr. Beck estava prestes a apertar o botão de pânico e mobilizar a segurança da instalação para encontrá-lo, quando o estranho homem reapareceu, atravessando a parede sólida. A única coisa que estava diferente era que ele estava segurando um hambúrguer, que ele sentou e saboreou. A instalação entrou em bloqueio total rapidamente, e uma investigação foi realizada para descobrir a violação do confinamento do SCP-343, mas não havia evidências de qualquer violação de segurança, falhas no confinamento e nenhuma evidência de falha em outras células. O SCP-343 não havia rompido a segurança. Ele simplesmente a ignorou, como se ela não existisse. Quando questionado sobre como ele tinha ido buscar seu hambúrguer, ele simplesmente repetiu sua crença de que era Deus, entre mordidas em seu lanche de fast food. Não foi a única vez que ocorreram eventos bizarros ao redor do SCP-343. As células de contenção do SCP são seguras o suficiente, porém, até a menos rigorosa não se destaca pela decoração. Por isso, o Dr. Beck teve uma surpresa na próxima vez que visitou o SCP-343. A cela simples agora parecia uma casa confortável, decorada ao estilo antigo inglês. Os cientistas presumiram que o SCP-343 tinha feito muitas mais viagens para fora de sua cela para obter acessórios para se sentir mais em casa.
mas isso não explicava todas as mudanças na cela. Ninguém conseguia explicar como ele havia instalado uma lareira rugindo na cela de contenção. E todos que entravam juravam que a cela parecia muitas vezes maior do que qualquer outra cela na instalação. O SCP-343 não estava apenas quebrando a contenção, agora parecia estar quebrando as leis da física na instalação. As regras da instalação de contenção SCP não pareciam ser uma preocupação para o SCP-343. Mas havia uma coisa que ele não parecia querer fazer: fugir. A cada saída repentina, ele sempre retornava à sua cela pessoal e a tratava como sua casa. Quando entrevistado pelos membros da equipe, ele era educado, mas vago, e todos pareciam gostar de conversar com ele. Decidiu-se mantê-lo no local, não tentar aumentar sua segurança, mas restringir o acesso e manter seu quarto vigiado o tempo todo para garantir que apenas pesquisadores com acesso de nível 3 e acima pudessem se encontrar com ele. Mas Deus trabalha de maneiras misteriosas. O site de Segurança Global 17 era um dos locais SCP menos restritivos, abrigando anomalias seguramente contidas e não propensas a fugas violentas. Mas como em todas as instalações SCP, a segurança ainda era levada a sério, e apenas aqueles com a devida autorização podiam interagir com os sujeitos. Então, por que o SCP-343 parecia impossível de ser mantido, embora apenas a autorização de nível 13 e acima fosse permitida? Os guardas designados para proteger a entrada pareciam todos falhar no trabalho. O oficial de segurança James, que deveria estar impedindo as pessoas de entrar na cela do SCP-343, em vez disso, permitiu a entrada de vários visitantes, além de ter entrado várias vezes ele mesmo. Quando questionado sobre por que ele havia desobedecido às ordens e feito isso, ele simplesmente respondeu que o 343 parecia solitário, e ficava muito feliz toda vez que recebia companhia, e que parecia a coisa certa a se fazer. O guarda de segurança foi realocado e novos foram trazidos, mas a história se repetiu. Os guardas foram instruídos com rigor para reduzir a exposição, mas a presença do SCP-343 ainda assim parecia influenciá-los. Sua cela de contenção era uma porta giratória, com membros da equipe do local entrando regularmente para conversas amigáveis. O Dr. Beck decidiu que era hora de tomar as rédeas da situação. Ele se encontraria com o SCP-343 para expressar o perigo dessas violações de segurança. Ele tentaria convencer o ser misterioso de que ele precisava parar de influenciar as mentes dos guardas que o observavam, ou a instalação teria que procurar novas medidas para contê-lo. O Dr. Beck entrou na cela de contenção e teve uma longa conversa com o SCP-343, e quando saiu, tinha um grande sorriso no rosto, como se tivesse acabado de terminar uma reunião com um velho amigo. Ele deu um tapinha amigável no guarda atual, pedindo para ele não se preocupar tanto com a segurança. Afinal, permitir que as pessoas na instalação visitem o SCP-343 não traria problemas, certo? Ele não era perigoso de maneira alguma. Ele também afirmou que a segurança deveria entregar o que ele pedisse na cela para reduzir sua necessidade de sair. O local de segurança mínima 17 logo se tornou um modelo de instalação SCP, com o moral sendo o mais alto de qualquer site, com a maioria dando crédito à presença do SCP-343. Os funcionários geralmente fazem visitas diárias à sua cela, e ele parece ter um conhecimento enciclopédico sobre qualquer coisa que eles queiram conversar, incluindo coisas que ele não deveria ter como saber. Os guardas não deixam seus postos ou violam protocolos, pois seu dever é acompanhar os que se encontram com o SCP-343 para entrevista e informação posterior. A conversa de todos é diferente, mas todos relatam ficar de melhor humor depois de sair do que quando entraram. Não há mais informações disponíveis sobre as origens do SCP-343, a extensão total de seus poderes, ou se ele está dizendo a verdade sobre ser o Deus que criou o universo. O diretor do site esfregou as têmporas depois de ouvir a explicação do pesquisador. Então, o que você está me dizendo é que temos um SCP altamente poderoso e não contido, que não só tem quebrado a contenção quando quer, mas também conseguiu destruir todos os arquivos relacionados à pesquisa sobre ele? A resposta do pesquisador foi sim. Porém, a situação no site 17 parecia estável, com um plano elaborado para potencializar o efeito positivo do SCP-343 na instalação. Hipotetizavam que a equipe e certas anomalias de outros locais poderiam ser pacificadas pela presença do 343. O diretor do site não estava satisfeito. Ele desejava que o pesquisador refizesse a pesquisa do zero. Como poderiam aprender a contê-lo adequadamente se todos os arquivos estavam em branco? Afinal, é isso que os CISCP significam: contenção. Entretanto, o pesquisador teve que se posicionar perante o diretor, dizendo que não era uma boa ideia, que eles já haviam tentado de tudo para conter o SCP-343, mas que não era ele que rompia a contenção. Era como se ele nem mesmo reconhecesse que uma tentativa havia sido feita para contê-lo. Ele era onipotente, ciente de coisas que não deveria,
e capaz de fazer coisas que quebravam as leis da física sem suar a camisa. Não havia evidências de que este era Deus, o criador do universo como ele afirmava ser. Mas também ainda não havia nenhuma evidência conclusiva para provar que ele não era. A melhor suposição do pesquisador era que este era um poderoso manipulador da realidade, cujas habilidades não conheciam limites, e que a única razão pela qual ele permanecia na instalação era porque queria, e fazer qualquer coisa para mudar isso poderia fazê-lo mudar seus modos benevolentes. O diretor suspirou. Por mais que odiasse admitir, seu pesquisador estava levantando bons pontos. Ele queria encontrar pessoalmente o SCP-343, mas precisava saber de algo primeiro? Bem, senhor, respondeu o pesquisador. Ele gosta de hambúrgueres, mas além disso, ele cuidará do resto. Ele está bem ali onde o deixamos, em sua casa, esperando pelo próximo convidado. Agora, para um velho menos amigável sob custódia do SCP, confira o SCP-106. A Fuga do Velho. E para outra entidade antiga e incontrolável, assista SCP-3000, Anita Shisha.